Vamos então dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos no terceiro encontro, agora no item número 20, a partir do item número 20, das preces pessoais. Então nós vimos anteriormente as preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, afastar os maus espíritos e corrigir um defeito. Agora a gente vai para a prece para resistir a uma tentação. E eu fico imaginando, Kardec elaborando cada um desses itens, preocupado em oferecer para os leitores, dessa coletânea todas as oportunidades ou opções para se aplicar em todas as situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Então ele deve ter analisado quais são todas as situações, todos os problemas, todas as dificuldades. Ele foi criando então ali ideias, oferecendo ideias para que as pessoas pudessem então encontrar aqui na coletânea de preces espíritas um auxílio para se comunicar com o mundo espiritual, saindo um pouco, se desviando das preces tradicionais que são aprendidas lá no catecismo católico principalmente, que era, claro, dominante e bastante influente naquela época. Então, vamos começar aqui para resistir a uma tentação. Primeiro, é claro que a gente vai analisar quais seriam essas tentações, o que significa uma tentação, que nada mais é do que uma provocação. E nós lembramos que, embora isso pareça bastante simples, algo muito sem tão grande importância assim, nós lembramos sempre que quando estudamos no capítulo 5 aqui do Evangelho, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e ao estudarmos esse tema, nós encontramos ali nas passagens de Kardec, as orientações de Kardec, sobre as causas atuais das aflições. Ele sempre lembra que somos nós os responsáveis, na grande maioria das vezes, por criarmos situações que se tornam para nós dolorosas, preocupantes, dramáticas. E é claro, quando nós tomamos uma decisão ou praticamos ali um ato buscando algum tipo de prazer, algum tipo de entre aspas, felicidade, dentro daquilo que nós entendemos por esse sentimento tão importante, tão sublime, mas que nós corrompemos com os pequenos prazeres do nosso dia a dia, da nossa vida material. Nós então buscamos aquele prazer imediato e depois sofremos naturalmente as consequências disso tudo. Nós podemos ver numa escala muito maior, numa escala muito abrangente, as cenas que nós vemos na televisão, nos telejornais, que mostram para nós ali cenas de corrupção, cenas de violência, crimes de toda ordem. E nós lembramos que essas situações são praticadas, elas começam mais ou menos como a ideia da teoria do caos, que diz para nós que o bater de asas de borboleta num lado do mundo pode provocar um furacão do outro lado. Isso porque naquele bater de asas, aquela pequena agitação no ar ali em volta dela, ele vai se desdobrando, vai se desenrolando, até chegar um momento em que ele se torna catastrófico. Então essa ideia da teoria do caos, ela se aplica bastante nessa situação que nós vivemos no nosso cotidiano. Tudo começa com um pequeno prazer. E aí então ele vai, quanto mais prazerosa a situação, quanto mais provocativa ela se torna, mais nós vamos nos aprofundando, sem nos darmos conta das consequências que isso pode gerar num futuro próximo, médio ou mesmo distante. Então quando se fala resistir a uma tentação, pode parecer uma coisa muito engraçada até, um título, resistir a uma tentação, poxa vida, mas do que nós estamos falando exatamente? Da causa das nossas aflições. Aflições que muitas vezes nos acompanham durante encarnações, porque nós nos aprofundamos de tal forma, nós criamos dores tão profundas, que depois se envolvendo muitas vezes uma pessoa, várias pessoas, um grupo,
que depois nós demoramos outras tantas encarnações para tentar resolver essas dificuldades. Então, naquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele disse que nós devemos vigiar e orar, mantemos exatamente a nossa atenção máxima para o início desses problemas. E para nós que estudamos com profundidade esses ensinamentos, nós sempre temos que lembrar que todo problema tem uma causa. Claro, é uma coisa óbvia, só que essa causa, muitas vezes, ela passa despercebida. Nós criamos a situação. Leandro Carnal, eu citei alguns encontros aqui no nosso estudo. Aquele historiador, né, que tem aparecido bastante na mídia ultimamente, ele fez um comentário, né, numa chamada, numa vinheta de um programa que ele participa. Ele disse assim que a cabeça que cria a solução é a mesma cabeça que cria o problema. Então isso para nós mostra que muitas vezes nós passamos a nossa vida tentando resolver os problemas, mas a gente nunca reflete nos problemas que são na origem desses problemas. De que forma que eles surgem? Porque dá a impressão de que eles surgem do nada. De repente você está bem, você está dormindo, aí você acorda na sua vida e pronto, o problema está na sua frente. Mas espera aí, o que causou exatamente isso tudo? Foi, infelizmente para nós, a busca inconsequente, a busca irresponsável, a busca infantil de um prazer momentâneo, que trouxe para nós essa consequência. Se nós ficássemos vigilantes na nossa vida, certamente nós teríamos ali uma série de atitudes preventivas, porque os dramas morais que nós vivemos, eles são muito semelhantes aos dramas físicos também, quando se trata, por exemplo, de doenças. Aquela ideia de você prevenir as doenças através da sua dieta, através dos seus hábitos, através do suprimento das necessidades do organismo, na dose certa, evitando aquilo que pode trazer algum tipo de prejuízo, isso faz com que a nossa saúde vá se estruturando de uma forma equilibrada, que se por acaso surgir algum problema, ele virá em virtude de questões que fogem do nosso controle. Mas, de um modo geral, nós podemos perceber quantas vezes nós temos problemas gástricos, respiratórios, endócrinos, neurológicos, ortopédicos, simplesmente por uma questão de hábitos mal conduzidos. Ou por maus hábitos, né? Então, se nós fizermos uma prevenção, a postura certa, para cuidar da nossa musculatura, da nossa estrutura óssea, se nós tivermos ali a dieta adequada para preservar o nosso sistema gástrico das tantas toxinas que infelizmente nós acabamos absorvendo, se nós tivermos uma vida tranquila, com valores, com equilíbrio, para evitar, por exemplo, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas emocionais, psíquicos, que são tantos. Então, se preventivamente nós conseguimos conduzir a nossa vida de uma forma equilibrada, imaginemos se nós fizéssemos isso dentro do nosso universo moral. Pensar, saber o que pensar, né, saber o que falar, saber de que forma agir, já pensando nas consequências. O Espírito Camilo, que foi um dos orientadores dos trabalhos durante tantos anos, né, de Raul Teixeira, e Raul comenta isso numa das suas palestras, Augusto, bom dia. Então, nas suas palestras, ele fala exatamente daquela pequena expressão que nós podemos utilizar cada vez que nós estivermos diante de uma situação que requer a nossa atenção e que requer ali uma decisão. A palavrinha "e depois". Então, quer dizer, nós tomamos uma decisão e depois? O que nós vamos colher daquela decisão? Então, se nós mantivermos em alerta sempre essa ideia de meditarmos antes de qualquer tipo de atitude, e isso, claro, vai se desenvolvendo através da prática, porque às vezes a gente toma uma atitude meio impulsiva e se esquece de fazer ali o cálculo daquilo que vai acontecer no futuro. Então, quando nós começamos a exercitar essa ação, nós de imediato já evitamos que situações surjam que tragam para nós consequências.
E aí a nossa vida vai se tornando, a princípio, talvez infeliz para muitos, pela quantidade de renúncias que precisam ser feitas, né, que precisa ser feita. Porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso ir naquele lugar, porque eu não posso encontrar com a pessoa, porque eu não posso comprar aquilo, porque eu não posso viver dessa forma. Então ele vai começando a renunciar a uma série de elementos que para ele seria prazeroso, devido aos seus hábitos, devido ali aos valores que ele cultivou. Mas conforme a gente vai se espiritualizando, e naturalmente vai começando a elevar os nossos padrões morais, elevar ali também o nível das nossas necessidades, não necessidades primitivas, não necessidades de categoria inferior, vamos dizer assim, a gente vai começando a ser mais seletivo numa série de situações. A princípio, né, começa a surgir aquele contraste para a vida que nós temos, né, porque muitas pessoas fazem e de repente a gente para de fazer. Então, se todo mundo faz, por que você também não faz? E aí, claro, começa então a destoar um pouco daquilo que acontece no nosso cotidiano. Nós vemos isso nas ações simples, né, do nosso dia a dia. Você vê no trânsito, mas todo mundo faz isso, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho ideias diferentes, eu tenho valores diferentes. Nossa, como você é careta, como você é chato. Você devia fazer para aproveitar o que todo mundo faz. Então, na verdade, nós somos influenciados pelo ambiente onde nós vivemos, e a gente lembra sempre que o fato de todo mundo fazer não significa que seja certo. E o fato de só você fazer não significa que seja errado. E o detalhe, né, Miriam, porque conforme a gente vai adquirindo essa visão, né, ou desenvolvendo essa visão sobre essa realidade que nós temos hoje, né, quando você fala em realidade espiritual, dá a impressão de que é um chavão, que não tem lá muito significado, mas na verdade, quando nós começamos a entender o nosso papel aqui no mundo, que nós estamos aqui na condição de espíritos, num processo de evolução, buscando algo a mais, e não simplesmente se prendendo cada vez mais nesse ambiente onde nós nos encontramos, a gente vai buscando novos objetivos, e até mesmo entendendo a felicidade de uma forma diferente, entendendo os prazeres de uma forma diferente, porque o prazer para nós ainda é um prazer carnal, não é um prazer espiritual. Nós ainda não conseguimos entender na sua plenitude o significado do prazer espiritual. Hoje nós temos, claro, né, situações importantes, né, bom dia, Dudu, situações importantes para nós que nos oferecem, né, uma pequena migalha do que significa essa felicidade espiritual, no momento em que nós praticamos as boas ações, vamos dizer assim. E nessas boas ações nós podemos incluir aí várias ações que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então eu começo a agir pela caridade, pela honestidade, pela sinceridade, pela compaixão, pela paciência. Então, conforme a gente vai se vencendo nessas situações práticas do nosso cotidiano, aquela sensação de prazer começa a surgir. E essa sensação de prazer é o início desse sentimento de felicidade. Quando Jesus lembra, né, que a felicidade não é deste mundo, ele fala exatamente isso, que a felicidade é o sentimento pleno que o espírito pode sentir dentro do universo moral. Se nós estamos vivendo num ambiente material, onde a imoralidade nos seus mais variados graus, desde a imoralidade das mais corruptas, das mais talvez uma expressão dolorosa que a gente pode usar, mas aquelas que são as mais sujas, até aquelas mais sutis. Um pequeno ato que foge ao nosso padrão moral, ao padrão moral naturalmente implementado ou demonstrado aqui no nosso mundo pelo próprio Cristo, né, e exemplificado também por todos aqueles sábios, né, que se dirigem, que se sustentam por esses mesmos valores. Então muitas vezes a gente faz uma coisa que o outro não faz. E até mesmo aquela ideia que eu passei para vocês num outro estudo que nós fizemos, quando eu falei assim que é importante para nós termos uma referência na nossa vida, para que nós possamos ali orientar as nossas ações.
Então muitos dizem assim, não, a minha referência é Jesus. Bom, se você tem Jesus, que é o padrão máximo que nós podemos ter nesse momento da nossa vida, você vai ter que fazer o que ele faz. Se você conseguir chegar nesse ponto de uma hora para outra, ótimo, você virou um outro Cristo. Agora, se você acha que ele é um exemplo que está muito acima da sua capacidade, eleja outros modelos que são mais humildes, mais simples, mais próximos da nossa realidade e procure imitá-lo naquilo que ele faz. Inicialmente através da imitação, depois através da sua própria elevação e ter ali uma semelhança com aquilo que ele faz. Então, se a gente vai ter uma atitude, você vai comentar alguma coisa, você vai divulgar alguma coisa, você vai realizar algum tipo de tarefa, e nós temos dúvidas se aquilo que a gente está fazendo é o ideal, evoquemos então a imagem dessa referência. Se ele estivesse aqui, ele faria dessa forma? Ele diria tal coisa? Ele praticaria aquilo que eu estou querendo praticar? Se ele não faz, porque eu o considero um indivíduo, uma referência mais elevada do que eu mesmo, então eu não faço. Então isso para nós, como eu falei para vocês, dentro do nosso mundo material, aqui do nosso mundo terreno, essas ações, pequenas ações imorais, porque muitas vezes a gente coloca assim, ou tem coisas morais ou tem coisas imorais. E quando a gente fala em imoral, a gente pensa numa coisa absurdamente suja. Mas não, às vezes são situações pequenas que fogem esse padrão moral. Se eu fiz um comentário pejorativo sobre alguém, vi alguém ali, aí eu chamo ali o meu amigo e comento assim, você viu o que aconteceu ali? Você viu o que o fulano fez? Aí eu paro e começo a pensar, isso que eu fiz é moral ou é imoral? Eu estou fazendo alguma coisa construtiva ou é algo negativo? Dentro das 3 peneiras, isso passaria dentro desse julgamento? Se não, é imoral. Então não podemos pensar em grandes, porque a gente pensa assim, não, eu não sou culpado porque eu não fiz o que fulano fez, mas você fez uma coisa que outro melhor que você não faria. Então a gente começa a analisar exatamente tudo isso. Ele nos elevar espiritualmente, começar a fazer um julgamento mais sensato, mais equilibrado, discernir aquilo que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Tudo isso são ações preventivas, exatamente para não cairmos em tentação. Porque a palavra, mais uma vez, tentação, ela é muito engraçada porque ela é utilizada de uma forma fútil. Quando a gente fala em tentação, a gente sempre pensa de uma forma brincadeira, né? De uma brincadeirinha que a gente tem, de uma coisa que a gente faz. Sempre pensando naquele prazerzinho mundano que a gente gosta de curtir. Só que, na verdade, isso traz consequências extremamente graves para o nosso desenvolvimento. E se nós conseguimos evitar, ou conseguimos impedir que aquele nosso sentimento, aquela nossa busca extravase, nós evitaremos uma série de consequências que serão bastante dolorosas para nós. O Arnaldo colocou, Leon Denis recomenda trabalharmos com referência mais próxima de nossa realidade, problemas do ser, problema do ser, Então, o problema do ser, do destino e da dor, um livro muito importante que Leon Denis traz para nós, com uma série com conteúdo moral significativo, que mostra exatamente isso. Quer dizer, temos que viver aqui o nosso dia a dia. Falarmos de Jesus, um espírito que veio das mais altas esferas, viveu entre nós para transformar o mundo. Poxa vida, isso não é meu papel ainda. Eu não tenho condições, por mais que eu queira, por mais que eu gostasse, eu não tenho condições de viver dentro desse padrão ainda. Então eu vou fazer com que a minha realidade se torne para mim mais palpável, que eu possa agir dentro desse universo, dentro desse ambiente. Então, quem resistir a uma tentação começa naqueles 3 degraus, Primeiro eu penso, depois eu posso falar. Nós até estudamos sobre isso, Dentro daquela escala, primeiro você sente, depois você pensa e depois você age. Sente, vem para nós o desejo. O desejo ele não é racional. Ele simplesmente surge. Depois eu começo a pensar se eu vou satisfazer ou não vou satisfazer. O que eu vou perder, o que eu vou ganhar.
Se eu quiser fazer, qual é a minha estratégia para pôr em prática aquele meu plano? E depois eu ajo. Se nós conseguimos dominar esse impulso inicial, através de um desenvolvimento moral, de melhor esclarecimento, de mais reflexão, nós evitaremos o surgimento de toda a cadeia de eventos que virá depois da ação iniciada, do sentimento iniciado mesmo. Então Kardec coloca para nós aqui, para resistir a uma tentação, traz um pequeno prefácio para o nosso esclarecimento. Ele diz assim: todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma funesta influência que age sobre ela. Então aqui nós já temos nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase, nessa nossa oração, um conteúdo muito valoroso. Primeiro ele diz para nós que nós temos a nossa imperfeição moral, ou seja, eu mesmo trago ali, né, os meus defeitos. E depois eu falo que essa tentação, ou essa provocação, pode surgir devido a uma influência espiritual que eu sofra. E como ele coloca para nós aqui que esse é o ponto mais importante, ou uma funesta influência que age sobre ela. Ela quem? Sobre a nossa imperfeição moral. É aquilo que a gente já conversou em outras oportunidades sobre os processos obsessivos. O obsessor é um espírito inteligente, é um espírito astuto, que ele estuda primeiro quem vai ser ali a sua vítima, quais são as suas fraquezas, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades, onde se encontram as suas virtudes, e ataca exatamente no ponto fraco. Então, na verdade, somos nós que abrimos as nossas portas morais, ou portas imorais, para esse assédio que acontece a partir do mundo espiritual. Então essa tentação ela pode ter um impulso, um desejo que parte de mim mesmo, ou pode ser ali a influência que eu sofra de algum espírito que seja próximo, seja através de um processo obsessivo em que o espírito tem ali a convicção de querer trazer o prejuízo, ou de uma simples influência espiritual negativa, onde há um compartilhamento de interesse entre os encarnados e os desencarnados. Então todo mau pensamento começa em mim, ou ele é intensificado por aqueles que me acompanham. Nesse último caso, da funesta influência, temos a indicação de uma fraqueza que os expõe a essas influências, e portanto de que a nossa alma é imperfeita. Dessa maneira, aquela que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Então, no caso dos processos obsessivos, a gente vê que isso é muito interessante, que as pessoas colocam assim, mas um espírito que veio me prejudicar. E aí nós começamos a analisar inicialmente a relação que nós temos com o mundo espiritual. No caso das influências, que não significa necessariamente uma obsessão, somos nós que abrimos a nossa mente convidando esses espíritos a compartilhar daquilo que nós cultivamos. E por ser uma influência negativa, obviamente nós cultivamos ali uma série de imperfeições do nosso caráter. A mesma coisa acontece do outro lado. Se por acaso eu tiver valores desenvolvidos ou em desenvolvimento na minha consciência, na minha mente, certamente estarei convidando também espíritos com os mesmos valores, com as mesmas intenções, para intensificar essas minhas virtudes. Então as influências acontecem tanto no caso das imperfeições como nas virtudes. Mas certamente somos nós que tomamos essa decisão. Bom dia, fraterna. Por isso, mais uma vez, o espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. E nesse caso, como é uma leve influência, não podemos categorizar como uma obsessão. Simplesmente uma oportunidade que surgiu. Eu estou num lugar, estou com desejo de fazer alguma coisa. Aí surge alguém, dá um tapinha nas costas e diz, vai lá, faz sim, aproveita. E como eu já estou com vontade, se vem essa sopradinha no meu ouvido, pronto. As coisas acontecem.
E não falamos necessariamente, porque a ideia inicial que fala, quando a gente fala assim em desejo, em sedução, em tentação, vem sempre a ideia erótica, a ideia da sexualidade, mas muitas vezes não. Muitas vezes nós temos vontade de agredir alguém, isso é um desejo que nós temos. Nós temos a vontade de nos corromper ou corromper alguém para ganharmos algum benefício, e isso é parte de um desejo, parte de uma sedução daquela experiência, daquela situação, onde se oferece para nós ali um resultado que a princípio para nós é positivo. Quando temos um mau pensamento, diz aqui Kardec, podemos supor que um espírito malfazejo nos sugere o mal, cabendo-nos inteira liberdade de ceder ou resistir como se estivéssemos diante da solicitação de uma pessoa viva. Então, na nossa cabeça, assim, nessa ideia incompleta e incorreta que nós temos, todas as provocações surgem de fora. É alguém que oferece o convite. Você quer fazer ou você não quer fazer? Se você quiser, eu te ajudo. A gente sempre se coloca assim, não, eu sou vítima. Eu não penso em nada disso. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, que por sua vez combate em nós essa influência má, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em atender o mal é devido à voz do bom espírito, que se faz ouvir pela nossa consciência. Então, para quem já assistiu aqueles desenhos antigos que mostram ali aquele santinho, o anjinho e o diabinho, um de cada lado do nosso ombro, é uma ideia bastante equivocada dessa parte. Porque dá a impressão de que tudo vem de fora e que nós não temos responsabilidade nenhuma. Foi o diabinho que me fez, foi o anjinho que me ajudou, mas e eu, como um ser consciente, um ser inteligente, que tem o livre-arbítrio? Começamos então a assumir as responsabilidades pelas nossas próprias ações, sem aquela preocupação de imediato fazer com que essa culpa recaia sobre outros e não sobre mim mesmo. Diz aqui Kardec, reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda a moral verdadeira, quando vem carregado de orgulho, vaidade e egoísmo, quando a sua realização pode causar algum prejuízo a outra pessoa, quando, enfim, nos expõe a fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Aí nós já lemos sobre isso, aqui nesse nosso capítulo 28 mesmo, que foi o item que fala corrigir um defeito. Conversamos bastante sobre isso também no nosso encontro anterior. Então eu começo corrigindo um defeito, ótimo. Agora que vem resistir a uma tentação, em virtude desse defeito, eu sou levado a algumas ações, e essas ações são extremamente prejudiciais. Arnaldo colocou, Emmanuel nos fala, porque refletimos no nosso interior. Nesse caso, a influência exterior não se faz mais forte em nós. Arnaldo, quando a gente fala sobre nós, aquilo que nós temos de valores, teve até um vídeo que foi publicado de uma forma muito interessante pelo pessoal Amigos da Luz, né, que é o canal da Luz, né, que é aquele pessoal que faz aquelas comédias, aquelas paródias, né, sempre muito criativos. Tem ali uma passagem que fala do obsessor, um dos vídeos que eles criaram, né? E nesse vídeo mostra exatamente isso, né? O obsessor parado observando o indivíduo tomando as suas decisões. E ele então, esse indivíduo, né, a vítima, entre aspas, da obsessão, culpando exatamente, né? Não, porque é culpa do obsessor, porque é ele, o obsessor fala, mas eu não estou fazendo nada. É você que está escolhendo tudo. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essa reflexão, ela começa exatamente naquele processo complexo de autoconhecimento, né? E quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente vê a gravidade e a complexidade desse processo quando estudamos, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles, que um espírito daquela elevação moral, né, que nós tão bem conhecemos, e que trouxe para nós um conteúdo dentro do universo psicológico, falando exatamente, né, sobre todos os nossos conflitos, todos os nossos dramas, todas ali as dificuldades, né, com que nós nos deparamos no nosso dia a dia.
Então o autoconhecimento é algo extremamente complicado. E se refletir no interior significa exatamente isso, né? O autoconhecimento. E ele tem aquelas 3 etapas, né, que nós já conversamos, né? Primeiro no autoconhecimento, para chegar àquela tão difícil reforma íntima, né, que é uma expressão muito utilizada no meio espírito, mas muito pouco compreendida e muito pouco valorizada também. Primeiro nós temos que nos autoconhecer quem eu sou e o que eu tenho dentro de mim, em termos de virtudes, em termos de imperfeições. Começa a me reconhecer. Não, eu tenho dificuldade nessa situação, tenho facilidade naquela, gosto disso, não gosto daquilo, sou forte diante dessas situações, tenho fraqueza diante das outras. Então, na verdade, tudo começa, né, quando a gente começa a entender o que é o certo e o que é errado. O que são virtudes, o que são imperfeições. A segunda parte que a gente sempre comenta, exato, né, porque assim, primeiro para você saber se você tem uma imperfeição ou se você não tem, se você tem uma virtude e você tem um defeito, nós precisamos primeiro estabelecer o que nós podemos entender como virtudes e o que nós podemos entender como imperfeição. Porque na maioria das vezes, dentro dessa ignorância, que na verdade nós seres humanos sempre procuramos justificar as nossas ações pela ignorância, né? Então eu fiz porque eu não sabia. Eu fiz porque eu achava que era certo. Eu não imaginava que era tão grave. Então é sempre assim, né? Eu não sabia, aquela coisa de dar aquela condição de inocência para nós. Então quando nós começamos a reconhecer tudo isso, e aí foi exatamente a parte importante, quando nós começamos a aprender, por exemplo, através dos estudos do próprio Evangelho. E quando nós falamos de Evangelho, mais uma vez, é importante a gente tirar aquela atribuição religiosa e colocá-lo, né, com o seu valor moral, para entendermos que Jesus veio falar para nós daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Não veio pregar nenhuma religião. E quando nós atribuímos esse valor por Evangelho, nós começamos a entender exatamente quais são as condições para que nós alcancemos a felicidade, quais são as condições em que proporcionam para nós sofrimentos. Aí então eu já tenho ali o conhecimento, ele foi adquirido. Então eu já não posso mais alegar ignorância, dizer que eu não sabia. Quando, por exemplo, nós fazemos, né, eu sempre comento sobre essas ideias, quando nós falamos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns capítulos que fala, por exemplo, sobre caridade. A importância, a extrema importância de nós entendermos o que é a caridade. Porque a princípio a caridade significa você, mais uma vez, a gente fala sobre isso repetitivamente, mas é importante porque, para poder fixar cada vez mais esse entendimento, a caridade para nós é você abrir a carteira e tirar umas moedas e dar para alguém. A caridade moral do silêncio, a caridade moral da paciência, era algo até então completamente ignorada por todos nós. Onde que se aplica a caridade? Ao assistir, por exemplo, a um telejornal e você vê ali um criminoso, um empresário, um político envolvido na corrupção, a primeira coisa que você faz é desejar que ele vá para o inferno mesmo. Mas e se fosse você estivesse no lugar dele? Se colocar no lugar do outro. Esse é um grande ensinamento que o Evangelho traz. Ao você perceber ali um garoto na rua que cometeu um crime, que sim, ele está submetido a essa lei. Exato, está vendo como a gente começa a entender através desses estudos? É um espírito imperfeito, é uma alma doente, se por acaso fosse alguém da nossa família. Sim, ele vai ser punido pela legislação humana e também será punido dentro das leis divinas. Mas quem somos nós para querer que ele sofra mais ou sofra menos? Será que nós somos tão inocentes assim? Então a gente vê assim, a caridade, né? Estamos falando só sobre caridade, hein? Dentro de casa, quando você começa a discutir com alguém, quando você começa a entender também os impulsos que o outro tem, que o outro sofre. Então, entendemos a caridade, ótimo. Aí depois eu vou para dentro de mim. Aonde se encontra a caridade dentro de mim? Quais são as minhas ações? Onde eu pratico essa caridade? Quais são as situações que exigem de mim essa caridade? E depois vem o terceiro passo, que é o mais importante de todos, que começa com a transformação. Primeiro eu sei o que é certo e o que é errado. Segundo, eu sei dentro de mim onde eu ajo de uma forma certa, de uma forma errada. E depois vem a terceira parte, que é a correção.
Eu já não quero mais fazer aquilo que é errado e quero melhorar aquilo que eu estou fazendo certo. E isso só na caridade, hein? Nós poderíamos, como já fizemos também, estudos sobre paciência, estudos sobre tolerância, sobre indulgência, sobre caridade, sobre as questões, né, da convivência com familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as responsabilidades do nosso trabalho, a caridade para mim mesmo, ser generoso. Quer dizer, olha quanta coisa nós vamos aprendendo todas aquelas passagens citadas no Evangelho. Esse conhecimento, quer dizer, você aumentar o acervo de virtudes e imperfeições no que diz respeito ao entendimento desses elementos, já é o começo para você fazer ali uma busca dentro de si mesmo. Porque do contrário, a gente vai continuar agindo assim, mas eu passo na rua e vejo aquelas pessoas pedindo esmola, então eu me afasto porque não estou fazendo mal nenhum para elas. Só não quero que elas me incomodem. Aí a gente lembra do Evangelho quando Jesus diz que ou você faz o bem ou você não faz. Se você é aquele sem sal, você não serve. E os Espíritos reforçam, não fazer o bem também é fazer o mal. Não existem três situações. Você é bondoso, você é mau e você é aquele que não faz nada. O que não faz nada também é mal. E aí então quando a gente adquire esse conhecimento, a nossa consciência já começa a chamar o alerta. Cada vez que nós ignoramos uma situação, nós devemos nos perguntar, mas espera aí, o que eu estou fazendo não é certo. E é claro, a gente vai pensar, mas o que eu posso fazer? De que forma que eu posso fazer de uma maneira segura? Se a minha ajuda vai ser realmente efetiva ou não? Então esse conhecimento vem exatamente naquele ensinamento trazido também, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, o conhecimento que nós adquirimos será exigido exatamente isso. Olha, mas você não pode alegar que você não sabia. Você não pode alegar a ignorância de uma coisa que você já sabe. Para muitos, né, aquela ideia assim, né, a ignorância é uma bênção. Não, a ignorância só gera sofrimento. Porque o fato de você não saber não significa que você não esteja submetido à mesma lei de justiça. Você pode até ter o atenuante de você não ter ali o conhecimento, mas as consequências serão cobradas. Agora, quando você adquire conhecimento e mesmo assim você faz, aí então a sua responsabilidade acaba sendo muito maior. A Miriam colocou, né? Não é ser conivente com o erro, mas não desejar o mal. Jesus já tinha liberado essa questão para nós. Sim. Então, que estudar ali, não estudar a vida de Jesus, como geralmente acontece. Quem foi, onde nasceu, para onde foi, mas estudar a sua filosofia. Ela é extremamente difícil. E muito mais difícil ainda de ser aplicada. Porque fala para nós, por exemplo, que nós devemos ser justos num mundo onde parece que só há injustiça. Injustiça social, a injustiça com relação à punição dos culpados, a injustiça para aquilo que eu gostaria e que eu não tenho. Como é que você vai conseguir ser justo diante disso tudo? E aí então, através do estudo mais profundo dessa filosofia, que é a parte mais ignorada dos ensinamentos vindos através do cristianismo, nós vamos conseguir de fato essa transformação. A Sandra colocou, né, mas tem situações de inimigo de outras vidas, ou seja, resgate. É aquilo que nós falamos no próprio capítulo 5 do Evangelho, né, Bem-aventurados os aflitos. Que nós temos ali causas atuais e causas do passado. Mas o fato de ter das causas serem do passado não significa que nós não temos responsabilidades lá na origem do problema também. Toda vez que há um sofrimento, há essa causa. Seja essa causa como consequência, seja essa causa como despertamento. Mas se eu tive que despertar, é porque eu estava adormecido. Então a gente começa a perceber que essa ideia de tentações, dentro daquela brincadeira, dentro daquela ironia que nós utilizamos no cotidiano, ela é muito mais complexa e muito mais profunda do que imaginamos. E vemos ali que a causa de fato dos nossos sofrimentos se encontram exatamente nessas imperfeições das decisões que nós tomamos, dentro desse conteúdo imoral que nós ainda cultivamos. Se nós pudéssemos imaginar um grande jardim, que tipo de semente nós jogamos ali? A semente da moralidade ou da imoralidade?
se nós percebemos os tantos sofrimentos e dificuldades que nós enfrentamos, nós temos ali uma bela de uma lavoura, com ervas daninhas, com frutas amargas, espinhosas. O Arnaldo colocou, né, eu costumo dizer para mim mesmo que, focando uma só virtude, temos uma real percepção de que tantas outras gravitem ao redor, né? Não dá para fazer caridade sem benevolência e compreensão. Por isso que a caridade, ela acaba sendo, né, como eu sempre falo para vocês, a caridade ela é uma somatória de virtudes. Porque para você olhar para alguém e você se mobilizar em ajudar aquela pessoa, há a necessidade da quebra, da derrubada de uma série de barreiras de preconceito e ainda de imperfeições que nós trazemos. Porque então nós fazemos assim, eu vou fazer caridade. Aí nós começamos a fazer uma caridade condicional. Eu faço para esse porque eu vou com a cara, mas não faço com aquele. Hoje pela manhã mesmo teve uma situação interessante, que me deu assim quase que uma chacoalhada, né? Teve uma reportagem aqui em São Paulo, que mostrava nos semáforos, ou nos sinais de trânsito, para quem preferir, que quando os carros paravam ali no sinal vermelho, muitas pessoas chegavam, né, para passar um pano no vidro, para limpar a roda, para pedir uma esmola, alguma coisa, e era muita gente mesmo. Às vezes você parava assim, tinha 5 pessoas andando no meio do trânsito ali, pedindo alguma coisa. E eu olhava para aquilo ali e começava a pensar, falei, poxa vida, mas tanta gente saudável, se não será possível que essas pessoas não consigam catar papel na rua, pedir para capinar um canteiro, para poder ganhar alguma coisa para comprar comida? Tem que ser no trânsito para fazer isso? E aí entrevistaram o motorista. E para ele dar a opinião dele sobre aquilo que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, ali no meio daquelas pessoas, tem muitos pais de família que vieram para lá que a gente não sabe qual é a causa. Aquilo foi para mim uma chacoalhada, porque a primeira coisa que eu pensei foi criticar. E ele colocou exatamente o contrário. Tem pessoas que vieram de outros lugares para tentar a vida aqui em São Paulo, não deu certo, e no desespero eles foram para lá. E cabe então, né, a segurança, o serviço público, a assistência social fazer alguma coisa. E na minha opinião era exatamente isso, né? Por que essas pessoas não vão arrumar trabalho? Então quer dizer, essa ideia, sim, foi exatamente nesse sentido, Sandra. O desemprego, o desespero, o desânimo, que a pessoa chega uma hora de tanto levar não, ela começa a já não ter mais impulso, coragem, né? Porque até mesmo você levar o não, quando você sofre essa recusa de alguma coisa que você pede, quer dizer, a Joana de Ângeles fala sobre isso, que aquele que pede a esmola, ou que pede uma ajuda, ele já está passando por uma situação de humilhação extremamente profunda. Porque as pessoas têm amor próprio, ela queria se realizar, ela queria ter uma vida mais equilibrada, mas ela tem que pedir para alguém fazer alguma coisa. Para alguém chegar no trânsito e bater no vidro de alguém e pedir uma moedinha, aquilo é extremamente humilhante. E o outro ignora, o outro fala não. E isso a gente não pensa, que aquele indivíduo que está ali parado já chegou, por exemplo, no fundo do poço de opções que ele tinha. E foi exatamente essa chacoalhada numa simples reportagem, que no momento em que eu estava pensando, eu falei, poxa vida, olha, pessoas saudáveis, pessoas fortes, vem esse entrevistado e soltou essa. São pais de família, são filhos, pessoas que perderam completamente as esperanças em suas buscas, pararam no semáforo para pedir coisas, se humilhando, se constrangendo. Tem aqueles, sem dúvida nenhuma, que são os cara de pau, né? Mas aí Joana de Ângeles também lembra alguma coisa, que esses são os doentes da alma. E precisam ser tratados de uma forma muito mais profunda, porque não é o pão que você vai oferecer que vai fazer com que ele melhore. É algo que se transformou dentro dele. Então nós começamos a ver assim, que a caridade por si só ela é uma somatória que, se nós desenvolvermos, Arnaldo, o respeito pelas pessoas, a paciência, a tolerância, a compreensão, a compaixão, a caridade surge de uma forma absolutamente natural. Então não é assim, eu me torno caridoso para desenvolver o resto. Quando eu desenvolvo o resto, a caridade surge naturalmente, porque eu vou andar pela rua, vejo alguém precisando, pelo respeito, pela compaixão que eu tenho, eu sou mobilizado, sou quase que impulsionado a fazer alguma coisa por ela. Nem que seja uma palavra amiga, nem que seja uma moedinha naquele momento de correria, nem que seja um sorriso, muitas vezes. Então a caridade, na verdade, ela é uma consequência.
E a gente acaba julgando a caridade como sendo ali uma virtude independente, que você pode ser caridoso sem necessariamente ser benevolente. E não é. E a gente só consegue entender isso, além disso tudo, falando da caridade material, da própria caridade moral, que Kardec falou muito bem também num desses capítulos que nós estudamos. De você estar na sua empresa trabalhando, vem ali um colega, vem um chefe e começa a falar mal, começa a falar crítica, responda com um sorriso. Isso é caridade moral, porque nós estamos oferecendo para ele aquilo que ele não tem, que é a compreensão. No caso de uma agressão, por exemplo, alguém chega e te xinga. O fato dele estar me xingando, quer dizer, independente do que ele disse, mas a ação de agressão que ele está me praticando foi motivada por alguma coisa. Eu tenho que pensar, mas será que eu fiz alguma coisa? Aquilo que eu fiz justifica aquilo que ele fez? Eu preciso me proteger da agressão dele, não me defender. Porque a defesa muitas vezes é um contra-ataque. Mas me proteger daquilo que ele está fazendo, isso tudo é uma caridade moral que a gente não valoriza também. E eu sempre falo para vocês, né, que quando a gente pega esses ambientes virtuais, onde ninguém aparece, onde ninguém se expõe, o que nós menos vemos ali é exatamente essa caridade moral. Porque todo mundo fala mal, são ironias, sarcasmos, críticas. E se fosse o contrário, se aquela pessoa se expusesse? Aí nós veríamos ali um outro cenário. Não, porque as pessoas são injustas, porque elas são incompreensivas. Mas quando você estava na arquibancada, você jogava ali o repolho. Agora que o repolho está batendo na sua cabeça, você acha que você é injusto. E esse senso a gente só vai perceber quando começarmos a entender exatamente e discernir esse certo e errado. E depois fazer aquela busca interior, aquele autoconhecimento para reconhecermos se aquelas imperfeições estão presentes em nós ou não. Quer dizer, presentes elas estão. A pergunta é, qual a intensidade da presença delas? A Dudu colocou, eu entreguei currículo no sinal de trânsito, eu sentia isso vergonhoso. Eu me sentia vergonhoso, mas o desespero do desemprego falava mais alto, né? Deixava o constrangimento para o acreditar, né? Isso, só vivendo essas experiências que a gente sabe como é que é. Cada um vivendo ali experiências que despertam em nós. A Angelina colocou, tem o hábito de conversar com algumas pessoas que pedem e sugiro para buscarem alguns trabalhos. Alguns depois agradecem e passam a ser amigos, né? Outros, em compensação, viram as costas e vão embora. Esses são aqueles que endureceram, né, seus corações pelos tantos nãos que levaram, pelas tantas críticas. E Joana fala exatamente sobre isso, que pessoas que se endurecem, que endurecem o coração pelas tantas pancadas que levaram diante dos constrangimentos que viveram. E essas pessoas são mais difíceis. Porque nós vamos estudar no livro O Céu e o Inferno, nas entrevistas com os espíritos, aquele capítulo que fala de espíritos endurecidos. São aqueles espíritos que se tornaram absolutamente indiferentes com o mundo, com o interesse, com os interesses coletivos, com os valores, porque quando precisaram, ninguém se ofereceu para ajudar. Então eles se tornaram indiferentes. Isso para quebrar é extremamente difícil. Demanda muito tempo, é muito amor, terapia para poder fazer com que ele se transforme. A Sandra colocou no ônibus, então, aumentou muitas pessoas subindo para vender balas ou qualquer coisa. Não estou roubando, estou trabalhando, etc. Dá para imaginar assim que qual seria exatamente a intenção daquela pessoa dentro do mercado de trabalho. Será que ela gostaria de vender bala? Ou ela gostaria de estar devidamente empregada, ganhando seu salário, pegando seu salário e levando para casa para sustentar? Aí a gente começa a ver essa situação por uma outra perspectiva, a partir da ótica da filosofia cristã, por exemplo. O Arnaldo colocou, você falou sobre isso alguns dias atrás, né, Dona Ivone, cita espíritos que odeiam a sociedade. Sim, a gente viu no Devassando o Invisível. Foi no Devassando? Foi no último capítulo do Devassando, né? Foi. Quando ela falava exatamente que espíritos que não estavam nem aí. Ele falou assim, se eu tiver que fazer, eu faço mesmo, porque quando eu precisei, ninguém estava lá. Eu pedi, ninguém me deu. Eu bati na porta, a porta não se abriu. Contrariando exatamente aquilo que o Evangelho traz.
E aí então quando eles estão numa condição de certa, entre aspas, liberdade, aí eles fazem o que eles querem sem nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de constrangimento. E aí serão tantas e tantas encarnações em que esses espíritos viverão nessa mesma condição, até que eles se transformem em espíritos mais compassivos, espíritos mais equilibrados. Vamos aqui então agora a prece que Kardec sugere para resistir a essas tentações. É engraçado, né, que são 4 pequenos parágrafos esse capítulo, quando se fala resistir à tentação. E aí, inclusive, aqui, como eu falei para vocês que a gente ia dar uma pincelada em cada um desses tópicos, eu abri vários aqui, né, para poder já facilitar. Vou acabar um, vai com Deus, Arnaldo, abraço. Eu vou acabar um e já passar para o outro rapidinho para a gente não perder tempo, né? Mas olha quanto tempo nós estamos aqui só falando sobre o que é tentação, sobre resistir a essas tentações. Vamos aqui então à nossa prece. Bom dia, Regina. Kardec sugere: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir à expiação da minha falta, nessa mesma existência em outra, porque sou livre para escolher. Então aqui nós temos nessa pequena prece, exatamente, né, a assistência que nós pedimos então a Deus, aos espíritos amigos, para que nós sejamos protegidos de nós mesmos e também daqueles que nos influenciam, nos levando a essa queda. Depois aqui, na prece seguinte, graças por uma vitória sobre a tentação. Então, inicialmente, nós temos que resistir. É a nossa iniciativa para evitarmos cair, para evitar cairmos, né, nessa situação. E a partir do momento em que nós identificamos o risco e conseguimos superar, Kardec coloca para nós no prefácio: aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, cuja voz ouviu. Deve, pois, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Então, claro que nós temos ali a nossa capacidade de agirmos, né, com essa prevenção, com esse cuidado. Mas muitas vezes, né, nós temos ali a assistência daqueles espíritos amigos vigilantes. E só para a gente lembrar, a ação desses espíritos, nesses momentos de dificuldade, como eu sempre falo para vocês, um exercício importante é nós nos colocarmos no lugar deles. Imaginemos que nós desencarnamos, que nós atingimos ali uma certa condição de entendimento, uma certa liberdade de ação dentro da tarefa que nós assumimos, e foram colocados, né, ou foi colocado sob a nossa guarda uma pessoa muito querida que ficou aqui encarnada. E nós temos a missão de acompanhá-la, de orientá-la. Aí então a gente vai vendo ali naquele momento em que ela se prepara, né, para fazer alguma coisa, para se deixar levar por alguma tendência, por alguma viciação, por alguma fraqueza, aquela provocação, aquela tentação que nós já sabemos, antecipamos, né? Pelo fato de já termos um pouco mais de esclarecimento, sabemos que aquilo vai dar problema. E aí então nós pensamos assim: como agiriam esses espíritos? E aí nós nos colocando no lugar deles, perguntaríamos a nós mesmos: o que nós faríamos para ajudá-los? Aí colocaríamos ali a nossa mão sobre os ombros daquela pessoa, né, a nossa mão sobre o ombro dela, e dizia assim: olha, toma cuidado, não faz isso, evita tal coisa. Procuraria inspirar alguém por perto para que essa pessoa possa ter alguma atitude, falar alguma coisa, ter algum gesto que desperte nela que aquele momento é perigoso. Então nós, agindo em benefício dessas pessoas, nos colocaremos exatamente nessa condição dos bons espíritos, dos espíritos protetores. Então, sabendo que a presença desses espíritos é uma realidade, nada mais justo do que nós, quando nos depararmos com situações assim, enviarmos os nossos agradecimentos a Deus
e a esse espírito protetor, a esse anjo guardião. Kardec coloca como prece para nós aqui: meu Deus, eu vos agradeço por me haverdes permitido sair vitorioso da luta que tive de sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento pela assistência que me destes. Que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Então, um agradecimento, né, bastante profundo, né, dedicado a esses espíritos amigos. E aqui é uma colocação importante para refletirmos também: fazer que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. A gente lembra que também, numa dessas passagens do Leandro Carnal, ele falava sobre a questão da experiência. Ele fala que a experiência não é você viver uma situação, mas a experiência é o que você faz diante daquela situação. São as escolhas que nós fazemos. Então algumas vezes a gente fala assim: não, eu sou uma pessoa muito experiente, porque eu já passei por várias situações parecidas. Mas quais foram as atitudes que nós tomamos para aprender com o resultado delas? Dr. Bezerra de Menezes, naquele Congresso Mundial de Paris em 2004, através da psicofonia, junto a Divaldo Franco, ele fala exatamente, né, que as experiências são adquiridas através dos erros e dos acertos. Então, nesse caso, quando nós passamos por uma situação provocativa, uma situação que seja nos coloque no limite de um sofrimento, de um bem-estar, a experiência vai ser exatamente a sabedoria que nós desenvolvemos pelas atitudes, pelas escolhas que nós fazemos. A partir dessa experiência, quando ela fica registrada na nossa consciência, isso já permite que nós projetemos para o futuro situações que sejam semelhantes, mas que nós já sabemos o que fazer. Isso foi a experiência que foi adquirida. E não simplesmente aquele que vive uma situação, toma uma decisão impulsiva, erra ou acerta por acaso. Algumas vezes ele falou não porque surgiu um pequeno medo, mas se por acaso fosse em outro lugar, com uma outra pessoa, numa outra situação, ele teria tomado feito uma escolha diferente. Então, na verdade, assim, o acerto e o erro, se vem de uma forma impulsiva, vai nos expor a outras situações semelhantes que não têm resultado previsto. Então, quando nós desenvolvemos esse valor e adquirimos a experiência diante daquela situação, o futuro, para nós, é um futuro muito mais tranquilo, muito mais equilibrado. Porque nós já sabemos que de novo aquela situação vai surgir, e de novo eu vou ter que dizer não ou vou ter que dizer sim, dependendo do resultado que eu espero. E é claro que nós queremos sempre um resultado positivo. Algumas vezes eu tenho que dizer sim, outras vezes tenho que dizer não. Mas o que importa é que o resultado sempre vai me trazer benefício. E benefício moral, não benefício do prazer imoral. Não o benefício do prazer mundano, vamos dizer assim. Então, por isso, né, esse agradecimento, esse pensamento de gratidão voltado aos espíritos, que sempre estão atentos, muitas vezes agem até mesmo sem que nós façamos qualquer tipo de pedido. Até porque também, se a gente tiver que fazer uma coisa errada, e a gente estiver de fato com vontade de fazer, a gente vai querer que não tenha ninguém por perto olhando, né, nem mesmo os espíritos. Já sabe que está fazendo coisa errada? Eu vou chamar o espírito para assistir aquilo que eu estou fazendo, sendo que eu quero de fato fazer? Então esses espíritos agem, estando ali de prontidão, atentos às nossas necessidades, e estão aí para nos ajudar. E mesmo assim eles acabam sendo simplesmente ignorados da nossa parte. Então cabe a nós, então, começarmos a ter essa consciência. Como nós vimos aqui, ao falarmos aqui no primeiro item, dessas preces pessoais, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores,
Vou até dar uma lidinha aqui na prece, só para a gente lembrar daquilo que eles falam. Diz assim para nós Kardec. Várias preces, inclusive, né? A gente volta a tratar delas, né? Isso para reconhecer exatamente a presença desses espíritos, em especial naqueles momentos mais graves, naqueles momentos mais críticos da nossa vida. Diz aqui para nós: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente vê essa prece que foi lida inicialmente, quando começamos aqui esse novo tópico, né, das preces pessoais, junto com todas essas explicações, né, que Kardec, né, nos ofereceu, a gente começa a ver os espíritos de uma forma muito diferente. A Angelina colocou aqui embaixo para nós. Confesso, né, uma coisa que gosto ainda é o carnaval. Mas quem é pernambucano tem no sangue, né? Não me prejudica, vou e volto com a mente em equilíbrio, participo observando a cultura que gosto, mas a festa em si, Angelina, ela faz parte da nossa natureza. Até mesmo no plano espiritual tem festa. Eu me recordo, né, de uma passagem do Luiz Sérgio, quando ele fala que os espíritos comemoram, por exemplo, festas como Natal, como aniversários, muitos espíritos ainda fixados na ideia do aniversário, que tinham, né, que comemoravam quando estavam encarnados. Então, a questão não é a festa. A questão em si é de que forma que nós festejamos e em que ambiente nós nos encontramos. Então, o Carnaval é uma festa, né, onde nós demonstramos a nossa alegria, sentimos o prazer da brincadeira e tudo mais. Então, se nós soubermos fazer as coisas do jeito certo, ela é sempre saudável. Tudo aquilo que me faz bem, quando eu tenho ali a ideia do Evangelho bem claro na minha consciência, sabendo que eu não me prejudico, que eu não prejudico os outros, que aquilo que eu faço é saudável, que eu não teria constrangimento de fazer isso na frente das pessoas que me são mais próximas, eu não tenho motivo para sentir culpa. O problema, aliás, na verdade, a prevenção que nós temos que ter é exatamente que, embora a nossa intenção seja positiva, a intenção daqueles que estão próximos nem sempre são. Então o cuidado que a gente tem que ter é exatamente, olha, se você estiver num lugar onde ali espirra sujeira, eventualmente essa sujeira vai espirrar em você. Então, se tudo que eu estiver fazendo for de uma forma positiva, de uma forma saudável, isso tudo é válido, porque a gente pensa assim, muitas vezes você vai por uma rua onde se festeja o carnaval de uma forma saudável, uma brincadeira saudável, acaba sendo muito mais positiva do que pessoas que comemoram a ceia de Natal, se embriagando, se empaturrando com aquelas comidas, como se tudo aquilo fosse a maior festividade, a coisa mais nobre que estivessem fazendo. Na virada do ano, por exemplo, nos Réveillons, você vai às praias, como por exemplo, né, como mostra na televisão, as praias de Copacabana, quando acaba a festa, você encontra de tudo. Você encontra preservativo, você encontra bebida alcoólica, você encontra drogas. Enquanto você estava no carnaval, você estava festejando com toda alegria. Estava festejando com toda alegria. Então não importa onde você está, não importa o que você comemora, o que importa é como você faz isso. Se para você é saudável, para as pessoas que estão próximas isso é saudável, ótimo. A ideia do carnaval em si, os espíritos acabam generalizando a explicação, exatamente pela gravidade da forma como as coisas se desenvolvem aqui no nosso mundo. Porque enquanto você tem um que tem as melhores intenções no momento da vivência daquela experiência,
você tem outros 9 que pensam diferente. Outros 9 que pensam diferente. Então, pelo sim, pelo não, é melhor despertar a atenção de todos. Emmanuel, inclusive, ele é muito duro, muito incisivo numa das suas críticas que ele faz do carnaval, pela fortuna que nós gastamos na organização dessa festa e para os fins com que essa festa é organizada. Enquanto que nosso mundo passa por tantas necessidades. Então tem uma passagem que ele diz assim, né, que nós devemos pensar em fazer caridade para aqueles que passam fome, não ficar gastando dinheiro com fantasia. E ele está certo. Só que se nós desejamos continuar praticando, desejamos continuar brincando, que nós façamos a coisa certa, né, que nos momentos em que nós estamos vivendo a nossa vida, que tudo seja feito, também dentro da ideia da caridade, dentro da ideia do trabalho que nós podemos fazer. Então a gente lembra sempre que a doutrina espírita ela não tem nenhuma proibição. E até mesmo ele, Emmanuel, fala sobre isso no livro Vida e Sexo, se não me engano, que ele diz assim para nós, não proibição, mas educação. Isso falando com relação à sexualidade. E essa é uma expressão que nós que trabalhamos, por exemplo, em atendimento fraterno, onde muitas pessoas se manifestam, né, trazendo ali problemas no campo da sexualidade, essa é uma expressão muito comum que nós utilizamos, né, que o sexo, de uma forma geral, ele é uma ação nobre, uma ação muito positiva. Desde que seja ali a representação, a exteriorização do sentimento de amor por outra pessoa e do amor por si mesmo. Mas, de um modo geral, a sexualidade ela é vista de uma forma prejudicial pelo prazer negativo, egoísta que nós ainda cultivamos. Então, por isso ele diz para nós, né, que não proibição, mas educação. A canalização das melhores energias, né, a responsabilidade com que tudo é feito. Então isso pode ser, esse é um ensinamento que ele pode ser estendido para todos os lugares. Se você vai, por exemplo, para um restaurante, você acha, não, eu posso comer de tudo. Não proibição, mas educação. Ou seja, você se educar para saber aquilo que é saudável, aquilo que não é, pela quantidade certa que você vai comer. Não aquela ideia, não, você não pode comer isso. Não, não é que eu não posso. Eu não quero por causa disso, disso, disso. Então a festa, o trabalho, a viagem, as comemorações, as celebrações, tudo feito com educação, com responsabilidade, sempre traz para nós um resultado positivo. Desde que seja pautado dentro desse canteiro, né, das plantações morais que nós temos, né? Exato, então, quer dizer, você está apreciando exatamente a beleza da festa. Diferentemente do que acontece quando a gente vê nessas festas mais reservadas, ou nem tão reservadas assim, onde nós vemos as pessoas extravasando ali toda a sua imoralidade, como se fosse legítimo. Me recordo de Divaldo comentando sobre o carnaval numa oportunidade, que ele estava chegando num aeroporto do Nordeste, não sei se era em Salvador que ele estava chegando, e uma jovem foi oferecer preservativo para ele. Aquela cesta, né, distribuindo preservativo para todas as pessoas, porque nós podemos perceber que na televisão, inclusive, né, os comerciais falam sobre bebidas alcoólicas, falam sobre sexo seguro, durante o carnaval, como se isso fosse permitido. E aí ele falou para a própria jovem, né, que ofereceu para ele, não precisa, eu não quero. Não, mas é bom, não, mas eu não quero, eu não preciso. Exatamente pela opção de vida que ele fez. Agora essas pessoas pegam com toda a naturalidade como se isso fosse permitido. Vamos soltar ali, vamos anular temporariamente os nossos valores morais para vivenciarmos esses prazeres. Infelizmente, muitos estrangeiros vêm para o Brasil viver essa experiência do turismo sexual nessa época do carnaval. Muitos brasileiros se deixam levar por essas tentações porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Aí cada um é de acordo com a consciência de cada um. A lei de causa e efeito é a mesma para todas as pessoas. E nós que já temos esses valores em desenvolvimento em nós, temos a responsabilidade de fazer um julgamento correto, adequado dessas experiências que nós vamos vivenciar, pensando exatamente nas consequências. E depois, como diria o Espírito Camilo para nós. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso estudo de hoje. Falamos aqui então sobre resistir às tentações e depois de graças por uma vitória sobre a tentação, né? Porque aqui fala sobre a tentação, né? Porque muitas vezes nós não paramos de repetir, né? Tamanha quantidade de tentação que aparece, né?
Então todo dia, toda hora está fazendo essa prática, ó, vencer mais uma, vencer essa, vencer aquela. Né? De tão difícil que é a coisa, né? Mas chega uma hora em que tudo começa a se amenizar. O nosso próximo encontro vai falar do item número 6, prece para pedir um conselho, aqui diante das decisões difíceis que nós temos que tomar. Então temos aqui mais uma lição para todos nós. Então a gente vê assim que muitas vezes esse capítulo 28, ele traz para nós muitas instruções, né, traz inicialmente, né, esse modelo de prece que nós falamos. Mas muito antes da gente ir direto para a prece, como acontece geralmente, olha quanta coisa a gente pode conversar sobre o tema em si.